Olá! Estamos de volta com esse canal que é o Eu Esqueci, dessa vez dando continuidade com mais um vídeo da série Plano Cartesiano, em que eu falo agora sobre a distância entre pontos. E já vou adiantar que esse assunto ele pode ser visto lá no final do ensino médio, entendendo que é uma parte da geometria analítica, mas dessa vez eu trago para vocês de uma maneira muito acessível que pode ser trabalhada no nono ano do ensino fundamental a partir de coisas bem básicas, tá bom? Então, se você está aqui, é porque provavelmente em algum momento você tentou calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano e deve ter se perguntado como é que faz mesmo isso daqui. Eu esqueci, mas eu espero que ao final desse vídeo você consiga responder. Mas o Rê lembrou que Rê, o Renanzinho, eu vou te falar de uma maneira bem organizada, ok? Então bora lá ser feliz, que nessa vida não dá tempo de ser triste. Seguinte, olha só. No último vídeo, eu falei como localizar pontos. Então, eu já vou mostrar para vocês onde estão esses pontos aqui. Então, o meu ponto A, ele está localiza sempre primeiro. Então, vamos retomar uma coisa bem rapidinho, tá? Sempre um ponto é dado pelo par ordenado, par porque são duas entradas, ordenado porque a ordem é importante. Primeiro o x, depois o y, ok? Então, pensando nisso daqui, o meu ponto 2, 1, ele está localizado desse jeito aqui, ó. Vai ser o 2 com o 1. Esse daqui é o meu ponto A. E o meu ponto 2 menos 3 vai ser 2 e o 2 já foi localizado. E o menos 3 ele vai descer até aqui. Então, esse daqui é o meu ponto G. Legal. Agora, se eu quero saber a distância entre esses dois pontos, que seria representada por essa linha que eu estou colocando aqui em vermelho, tá? Então, essa linha em vermelho, ela pode ser tida como a distância entre os meus pontos A e G. Para fazer isso daqui, existe uma infinidade de maneiras. Por exemplo, você pode contar quantos quadradinhos, nesse caso, por ser números inteiros, eu consigo fazer isso. Mas nem sempre eu vou poder, tá bom? Principalmente se você tiver uma raiz, se você tiver números decimais, dízimas não periódicas, dízimas periódicas, enfim. Mas você poderia trabalhar essa distância entre o ponto A e G, pensando que você tem um, dois, três, quatro quadradinhos, então eu já sei que daqui seriam quatro unidades. Ok, só que isso daqui, se eu estiver trabalhando com números inteiros, ok? Se eu tiver régua, se eu tiver papel quadriculado, se eu tiver num aplicativo, como é o caso aqui, mas nem sempre vai ser desse jeito. Então, qual que é a ideia? Eu preciso desenvolver uma maneira de vocês não se esquecerem. Então, é o seguinte, ó. Pensa que para cima, sempre distância positiva, tá bom, gente? Ó, distância. Não existe distância negativa, então sempre a distância é positiva, tá? Vamos partir desse princípio. Então, do 2 até chegar no A, eu tenho uma unidade. E do 2 até chegar no G, eu tenho 3 unidades, ou seja, eu tenho um total, sempre que você tem uma coisa do lado da outra, seja na vertical, seja na horizontal, seja na diagonal, você vai somar. Então, eu tenho um total de 4 unidades. Mas precisamos de um padrão. E o padrão é o seguinte: sempre que você estiver na vertical ou na horizontal, o que isso quer dizer? Opa, eu troquei aqui as cores, né? Então aqui deveria ser roxo
quer dizer que você vai ter sempre, nesse caso, ela está numa linha vertical. Quer dizer que as duas coordenadas x são iguais. Perceba que ó, elas são iguais. Tá? Toda vez que vocês tiverem a coordenada x ou a coordenada y, você vai poder fazer desse jeito, a distância entre pontos. Como que é? Nesse caso, eu estou trabalhando com o x. Então, qual que é a ideia? Você vai trabalhar com a outra coordenada, que nesse caso vai ser a coordenada y. Então, vai ser o seguinte, ó. A distância entre os pontos A e G, nesse caso, que é dois pontos que estão na mesma linha do 2 na horizontal, ou seja, tem a mesma coordenada x, vai ser sempre a diferença entre as coordenadas que não são iguais. Nesse caso, vai ser o y do maior menos o y do menor. Só que quem está fazendo o papel do maior? O maior sempre é quem está mais acima ou mais à direita, dependendo do eixo que você está trabalhando. Então, nesse caso, quem está fazendo o papel de maior é quem está mais acima, que é o ponto A. Então, eu quero saber qual vai ser o y do A. E nesse caso, quem está fazendo o papel de menor é quem está mais para baixo, que é o G. Ou seja, eu vou precisar saber quem é o y do G. Então, a distância entre os meus dois pontos, que é o A e o G, considerando que eles estão na mesma linha, vai ser o y do A, que é o número 1, vou colocar aqui de preto, menos o y do G. Só que perceba que eu já coloquei aqui propositalmente, porque as pessoas elas erram isso daqui. Eu mostrei para vocês de 3 maneiras diferentes. Eu contei quadradinho, depois eu falei das distâncias, falei que a distância é sempre positiva, eu assumi a distância do 2 até o A, do 2 até o G, e agora eu estou fazendo de uma maneira algébrica, ou aritmética nesse caso, que é você fazer contas, tá? Então é sempre a diferença. Só que a coordenada do YG, entenda que o menos do G é o menos 3, é diferente do menos vermelho, que é o menos da diferença, que eu coloquei de cores diferentes, inclusive. Nossa, eu até me empolguei, o negócio aqui saiu da minha. Então, ó, vamos colocar de roxo, né? As coisas estão roxas aqui, não vou colocar de preto, não. Então, ó, aqui é 1 e aqui é menos 3. Então, menos 3. Você não sinaliza desse jeito. Por quê? Menos com menos vai ter uma regra de sinal. Então, isso daqui é muito importante. Existe essa regra de sinal, que menos com menos o resultado é sempre positivo. Ou seja, eu mostrei de várias maneiras para vocês. São 3 maneiras diferentes para mostrar que isso daqui vai ser dado por essa adição de distâncias que chega em 4, ok? Por que 4 unidades? Porque nesse caso eu não sei quanto que é essa unidade, não se fala em unidade de medida. Poderia ser centímetros, metros, enfim. Se o exercício trouxesse alguma coisa. Se ele não traz nada, 4 unidades ou apenas 4. Sem unidade de medida. Ok? E eu devo ter demorado demais nessa explicação, então eu vou cortar em um outro vídeo explicando quando não for na horizontal ou na vertical, quando esses dois pontos estiverem numa diagonal, ok? Então a gente vai ficando por aqui. Se você curtiu, não curte apenas aqui, curte também clicando aí no botão, deixa um like, que é muito importante para eu saber, e não só eu, mas também para esse
vídeo ser compartilhado para outras pessoas, porque o algoritmo ele precisa entender que esse conteúdo que eu estou construindo aqui com vocês, que eu estou criando para vocês, ele tem alguma relevância. Então, fortalece isso daí, ok? Eu achei que eu ia ser essa pessoa que nunca ia pedir, mas agora eu estou entendendo como é que funciona esse universo de criador de conteúdo. E é muito difícil, então eu preciso da sua ajuda. Se eu estou te ajudando, se eu estou colaborando para você, é o mínimo que eu acho que você tem que fazer, tá bom? Deixa nos comentários também e a gente vai se ver no próximo vídeo que eu vou tentar deixar linkado para vocês para ser um grande atalho, beleza? Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo que está chegando. Até mais. Tchau, tchau.